Eu queria mostrar para vocês esse vídeo de Elder Jeffrey R. Holland no BYU, né, na Universidade de Brigham Young, para o quadro de acadêmicos, professores do Instituto Maxwell, que é um ramo da Universidade de Brigham Young que estuda teologia e história. Ele foi fundado basicamente para dar respostas apologéticas à igreja, mas parecer que é um estudo sério que a igreja faz sobre si mesma, tá? Então eu queria mostrar para vocês esses trechos desse discurso e vou tentar traduzir à medida que ele vai falando. Então veja só. I come tonight in my true identity as an apostle of the Lord Jesus Christ. Então ele começa dizendo: eu venho hoje à noite em minha verdadeira identidade de um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo que não vai emitir opiniões pessoais, particulares dele. Ele está colocando a posição oficial da igreja. Ele está ali como um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então ele usa a autoridade eclesiástica dele dentro daquele ambiente. A faculdade, aquela universidade de Brigham Young, pertence à igreja, tá? Então ele está deixando claro que ali ele está usando a autoridade eclesiástica dele e oficialmente porque a igreja possui a BYU. Então é isso que aquelas pessoas precisam compreender. Ele não está ali de brincadeira dizendo o que ele acha. Ele está ali com uma mensagem oficial da igreja. Tá certo? Vamos prosseguir. Aliás, oficial da igreja, ainda por cima, eles sendo fiéis à igreja, eles entendem que aquela mensagem está sendo dada por Deus, seria Jesus Cristo que estaria falando, visto que é essa maneira que os mormons veem seus apóstolos. Quando os apóstolos dizem estar agindo como apóstolos, eles entendem que seria Jesus Cristo falando ali no lugar deles. Tá? Vamos prosseguir. Eu peço por suas orações para me fazer igual a essa responsabilidade. E aí ele cita Elder Maxwell, ele diz: há tamanha vastidão na teologia da restauração quanto há no universo se expandindo. Há espaço lá para a completa expansão intelectual de qualquer discípulo sério. Há espaço bastante para todo desenvolvimento comportamental que alguém está disposto a tomar. Então, aqui ele vem com esse discurso que o mormon, de fato, procura a verdade. E é honesto com a verdade. E é objetivo com a verdade. E não é impossível para o mormon, porque tem espaço. É possível porque o mormon tem a verdade. Então ele não precisa se desvencilhar dela, porque ela vai caminhar junto com o mormon. Tem espaço para isso. E aí ele vem, mas na busca pela verdade, nem todas as verdades são de igual importância. Então já começa uma solicitação embutida aí. Olha, você vai ver muitas coisas que são verdade, mas nem tudo é importante você expor, tá? Então, eu sou um apóstolo e eu estou dizendo para você isso. Entenda o que você quer dizer. E a pessoa vai ter as diretrizes indiretas dela. Ela vai saber o que é que tem que fazer. Olha, tá ali um apóstolo de Jesus falando, ao mesmo tempo é a igreja que possui essa universidade. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a verdade que eu escolho expor nos meus artigos científicos, nas minhas aulas, nas minhas pesquisas. Porque nem toda verdade tem igual importância. Então, qual é a verdade que tem importância? Certo? Então, já começa aí com a solicitação de omitir, né? Omita algumas verdades. Então ele diz: mas na busca pela verdade, nem todas as verdades são de igual importância, e no uso da metáfora acadêmico-discípulo, que tal nome com hífen que Elder Maxwell nos deixou como parte de seu maravilhoso legado linguístico, a metade espiritual dessa união é sempre mais importante. E vocês sabem disso. Então,
ele cita o Maxwell, que criou essa palavra com hífen, né? Acadêmico discípulo. Então, os profissionais de BYU não são acadêmicos pesquisadores, eles são acadêmicos discípulos. E o que o apóstolo está dizendo é que acima de serem acadêmicos, acima de serem professores, pesquisadores, cientistas, acima disso vem o discipulado deles, ou seja, agir de acordo com a narrativa mórmon. Então, a pesquisa deles, o que eles encontram, se estiver contrário à narrativa mórmon, aquilo dali tem que ser escondido. É uma verdade que não tem importância. Certo? Vamos continuar. That union was always the more important. You know that. Though I have spoken of the disciple scholar, he said, Apesar de eu ter falado do acadêmico discípulo, no final, todas as palavras com if vêm a sair. Nós somos, afinal, discípulos, homens e mulheres de Cristo. Então, tá claro isso, né? Eu acho que não precisa me estender sobre esse assunto. É mais importante para o profissional cientista da BYU ser mórmon e não o pesquisador. É essa a importância da BYU. Ela promover a religião deles, tá? E eles sabem disso, né? Eles dizem, do you know that? Né? Elder Holland deixa isso claro, que se eles não sabem, eles já tinham que estar sabendo. É isso que ele quer dizer. wonderful thing with Neil Mas a coisa maravilhosa com Neil é a coisa que eu quero para nós, to come down é que não precisa vir até uma escolha entre intelecto e espírito, em uma alma consagrada. consecrated soul and Então, ele diz ainda que uma alma consagrada não precisa entrar nesse conflito. Ela já sabe, entendeu? Então, é mais uma indireta que ele está dando. Quem é um mórmon de verdade não tem dúvida sobre isso. Ele está aqui com um propósito só. Não é buscar a verdade, é buscar aquilo que interessa para a igreja, para a narrativa dela. Tá? Então, e aí ele coloca esse termo, uma alma consagrada, a consecrated soul. Né? Então, ele continua dizendo que uma alma consagrada, e consagração foi um dos conceitos doutrinários favoritos de Elder Maxwell, em uma alma consagrada, consecration was one of his favorite doctrinal concepts. In a consecrated soul, they would be aligned beautifully. eles estão belamente alinhados em um encaixe perfeito, uma sobreposição precisa. Então não é um encaixe, é uma sobreposição. É essa palavra que ele usa. Overlaying. É uma sobreposição, não é um encaixe. A sobreposição dos conceitos mórmons sobre os achados científicos e a verdade objetiva. É isso. É uma sobreposição, não é um encaixe perfeito. O encaixe perfeito para ele é isso. But if it did come, Mas se de fato vier até uma escolha, it would be faith, ela seria pela fé. the yearning, Uma sedenta, fervoroso compromisso da alma que sempre importará mais no final. regarding A respeito dessa fidelidade acadêmica, da qual Elder Maxwell fala, may I know plainly então veja aqui o jogo de palavras, né? O carregamento da linguagem. Ele chama de fé obediente e cega à narrativa dos apóstolos mórmons de fidelidade acadêmica. Tá? Então, a respeito dessa fidelidade acadêmica, da qual Elder Maxwell fala, deixe-me esclarecer uma coisa. Há uma coisa que nós esperamos que vocês façam, entre outras, que é central, a sua raison d'être, a razão de ser. Então, o que é que ele está dizendo? Vocês estão empregados aqui para isso. É para isso que vocês estão empregados aqui. Então, se vocês fugirem disso, vocês não têm razão de ser, vocês estão fora da razão de ser. E o que acontece com o empregado que não cumpre suas funções? Então, começa a vir as ameaças ao emprego deles. Então, tem as ameaças espirituais, a condição espiritual que eles vão estar dentro da igreja se eles não agirem conforme isso no emprego, e agora a ameaça ao próprio emprego, tá? Vamos escutar ele falando isso. the one thing we expect you, among other things, to do that is central to your raison d'être. Raison d'être. It is to undergird and inform the pledge
Então qual é a única coisa que nós esperamos que vocês façam? É que quando Elder Maxwell fez informar eles um juramento que Elder Maxwell fez quando ele disse do criticismo inconteste. Aí ele vem, olha só. Sem mais enterradas. Nós pedimos como parte de um plano de jogo maior a sempre manter a mão acadêmica em cheio na cara daqueles que se opõem a nós. Então não existe fair play. Ele está dizendo que os opositores da igreja não podem mais dar enterradas. Não importa se essas enterradas sejam do lado da verdade. Se alguém que seja opositor da igreja, Mormon, traga uma informação que seja contrária a eles, e seja genuína, e seja legítima e verdadeira. Isso é uma enterrada. Isso daí é no jogo do basquete, né? Quando o oponente chega lá e pá, enterra a bola. Então o que é que ele está dizendo? Não quero mais enterradas. Nós temos uma faculdade para não permitir mais que os oponentes deem enterrada em nós. Então não é uma faculdade para estar do lado da verdade, mesmo que seja do nosso oponente. É para impedir que os nossos oponentes deem enterradas em nós. Certo? E o que é que ele diz ainda? Ele convida a uma guerra, ele convida a uma briga. Sem mais enterradas. Como um plano de jogo maior. Então aqui ele vem que o fim justifica os meios, né? Você tem que ver o quadro geral. O plano de jogo maior é salvar almas. Então para salvar almas, você cientificamente tem que permitir isso. Porque a sua razão de ser é esta. Tá? Então aí ele diz, sem mais enterradas, a gente tem que estar com a mão acadêmica em cheio na cara daqueles que se opõem a nós. A mão acadêmica, tá? A mão acadêmica em cheio aos que se opõem religiosamente, com fatos, a nós. Vamos continuar. As a ne'er-do-well athlete of yesteryear, I was always told, you play offense for the crowd, you play defense for the coach. Então aqui ele faz uma metáfora de jogador, dizendo como um atleta, me falavam, você joga ataque para o público e defesa para o técnico. Ou seja, você vai ter que fazer duas caras. Para o público você vai mostrar que está defendendo, mas para nós que somos seus empregadores, vocês vão estar atacando. É isso que a gente quer de vocês, ataque. Nós queremos que vocês estejam o tempo todo protegendo a narrativa da igreja, através de um discurso aparentemente acadêmico. E isso é fidelidade acadêmica. Então ele diz, o técnico de vocês vai ficar muito feliz de ter vocês jogando ambos, defesa e ataque. O que isso significa? É uma diretriz indireta, muito clara. Vamos continuar. Por necessidade, seremos com frequência um povo peculiar na academia, tanto quanto em outras arenas da vida. Então vamos lá. Na academia, ele está querendo que esses professores e cientistas, historiadores e teólogos da religião mormon que estão empregados na BYU sejam também peculiares. Porque afinal eles são peculiares fora. São pessoas que não tomam bebida alcoólica, não tomam café, têm um linguajar peculiar. Então ele está querendo transmitir essa peculiaridade de uma decisão religiosa individual para o emprego deles dentro da academia. Certo? Então, vocês também precisam entender que precisam ser peculiares aqui no ambiente acadêmico. Vocês não são peculiares lá fora. Então, ele diz que confessa para eles que inicialmente ele se opôs a estudos mormons no que é chamado em outros lugares. E aí ele continua. Porque eu sabia o que geralmente significa em outros lugares estudos mormons ao olhar público.
esses programas, em outros campos, são desenhados para ser primariamente peripécias acadêmicas, o que é perfeitamente compreensível que alguns de nossos membros, estudantes, se envolvam nesses programas. Isso pode ser de experiência promotora de fé, mas em grande medida, esses esforços são orientados a uma audiência que não é da nossa fé. Que seja. E não necessariamente para propósitos edificadores de fé. Então ele cita o que alguns desses estudos mormons fala. Ele diz, um desses programas proclama que não, abre aspas, não promove ou rejeita qualquer religião particular, fecha aspas. Outro diz, e ele continua citando os artigos. Promove o entendimento da igreja, sem necessariamente avançar ou disputar sobre a veracidade de suas alegações de fé. Outro descreve seu trabalho principalmente abordando o mormonismo como um significante fato cultural e como um objeto de pesquisa. Então, ele cita alguns estudos sobre a religião e cultura mormon que falou isso sobre os próprios estudos. Ele fala em um tom pejorativo, depreciativo e recusando isso. E ele vai então dar a mensagem dele, que ele não quer, ele não permite, ele está praticamente proibindo os acadêmicos de usarem esse termo pejorativo. Por quê? Porque esses termos são usados por pessoas que não acreditam que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é a única verdadeira na Terra, a única legítima que pode existir. Para eles, isso é verdade. Então, esses termos não condizem com alguém que sabe e entende isso. Então, academicamente, isso já é apóstata dentro da religião. Vamos ver. Então, ele dá a opinião dele sobre esses artigos. Eles são, na maioria, um jeito de fazer os outros olharem para nós sem fazer nenhuma menção peculiar sobre a crença de alguém, sem fazer menção peculiar sobre a crença de alguém e tendo nenhuma consequência particular sobre convênios após o fim do curso do estudo. Então aqui ele dá uma ameaça bem suave sobre a condição espiritual deles como membros da igreja, sobre a associação que eles vão ter. Então eles fazem convênios. E aí ele diz, olha, não tem problema nenhum quem participa desses estudos, no final, terminar, não vai ter consequências sobre os convênios dela. Então ele está dizendo que eles que participam não tem problema. Agora vocês podem ter. Se vocês aqui fizerem isso, vocês podem ter problemas, podem sofrer ações disciplinares, serem excomungados, não receber chamados, serem difamados dentro da igreja religiosamente. Então, é isso que um bom entendedor entende. Ora, para eles ali longe, quando terminar o curso, um estudante, não tem problema para os convênios que ele fez. Mas vocês é outra história. Ele não falou essa frase, mas para um bom entendedor fica muito claro isso. Eu entendo tudo isso. Esses programas podem, de fato, sim, prover uma consideração ponderada sobre as convicções e distinta cultura. Então ele fala de um jeito que, olha, pode, mas no meu íntimo eu queria que nem existisse. Eu queria que não falasse sobre isso. Os únicos que têm direito de falar sobre nós somos nós mesmos. Esse é o sentido. E você vê a face dele e a indignação dele com esses estudos, tá? Então, pode, tá, mas, né? Vamos ver. Sim. Essas coisas têm valor e, sem dúvida, elevam a igreja para fora do espaço dispensado e não examinado, ao qual ela foi relegado por tanto tempo.
Então aqui ele faz essa luta, né? Eles rejeitaram tanto a nós, então falem mal, mas falem de mim, né? Então a igreja ficou tanto tempo sendo escondida, fazendo de conta que não existia, então é melhor que falem, né? Tudo bem, vamos deixar, vamos ver. Perhaps that is enough elsewhere. Talvez isso seja bastante em outro lugar. E devamos deixar assim. Claro, você não vai poder ficar mandando nas universidades dos outros. If all it meant was a thoughtful exploration of Veja a raiva dele agora, hein? Mas isso não será permitido nesse campus. Se tudo o que estivesse visando é uma ponderada exploração de nossa riqueza religiosa, ou sua substância intelectual, ou sua resiliência histórica. Isso seria o que sua equipe de revisão chama premissa secular, o que santos dos últimos dias considerarão filosoficamente perturbador. Então ele faz essa série de ameaças e essa grande crítica. Vamos ver ele falando e veja a raiva dele, veja a indignação dele, né? Não quero nesse campus, não nesse campus, né? Vamos ver. of our religion's richness, or its intellectual substance, or its historic resilience. That would be what your review team called a secular premise, which Latter-day Saints will find philosophically troubling. Certainly, your trustees would find it troubling. Aqui é uma ameaça direta ao emprego deles, tá? Os santos dos últimos dias vão considerar perturbador essa abordagem. Certamente, os administradores da BYU considerarão perturbadora essa abordagem. É uma ameaça ao emprego deles. Ponto final. E aí, olha essa cena, tá? Friends, Amigos, what we're asking you to do is difficult. It is demanding. amigos, o que estamos pedindo vocês a fazerem é difícil. É trabalhoso. Está entre os mais pesados desafios que poderíamos lhes dar. Ele sabe disso. Ele sabe que você não pode chegar num quadro de acadêmicos, de cientistas, pesquisadores e dizer para eles, olha, mintam em favor da igreja. A verdade que os oponentes disserem que for contra a igreja, ofusquem, faça de conta que não existe. E vocês têm que estar fazendo o tempo todo apologia a esta igreja. A verdade que vocês virem, a prova que vocês encontrarem que essa igreja é falsa, que nós somos impostores, charlatões, vocês não podem expor. E os estudos que vocês fizerem têm que ser para trazer mais pessoas para essa igreja. É para isso que vocês estão aqui. Essa é a razão de ser. Se vocês fizerem algo diferente disso, os administradores não vão gostar, Jesus não vai gostar, vocês podem ser excomungados da igreja e desempregados. Dá para entender isso ou não dá? Tá? It's among the stiffest challenges we could give you. É duro falar isso para No, eles. you can't be credible. Nós sabemos que vocês não podem ser acreditáveis em todos os círculos. Se o que vocês estiverem dizendo estiver faltando substância secular e categoricamente defensiva todas as vezes. To ever Então veja só, ele diz, eu sei que cientificamente vocês vão ser refutados. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, não importa se vocês vão ser cientificamente refutados, a gente tem essa faculdade. O emprego de vocês está seguro se vocês ficarem mentindo a favor da igreja, se vocês ficarem recusando a verdade para não expor a igreja. Então não importa se vocês vão ser vistos em descrédito. Né? O que importa é que vocês sejam ainda membros, não vão ser excomungados e vão ter um empreguinho de vocês. É isso. Então, vocês vão ser desacreditados, mas vocês também jamais podem permitir serem percebidos como falhos em servir os propósitos dessa igreja, que é mais orientado à fé. Esse é o propósito de vocês estarem aqui. be perceived as failing to serve the larger faith-oriented purposes of this church. All we can ask Tudo que podemos pedir é que vocês orem, jejuem e lutem e suem para encontrar um jeito de fazer isso. Ele sabe que é pedir demais para cientistas. Olha, meu amigo,
jejue, mas faça. Dê o seu jeito, amigo. Se vire nos 30, mas dê seu jeito. Não expõe a igreja não, viu? Dê seu jeito aí para parecer acadêmico e, ao mesmo tempo, você saber que não está sendo. Então, rapaz... Então, se houver erro, ou seja, se vocês mentirem, se vocês verem que vocês estão realmente sendo desleais academicamente, que seja a favor da igreja, que seja a favor dos juramentos e promessas que vocês fizeram lá no templo. Ele pede para eles mentirem a favor da igreja. É isso. Se houver erro, que seja a favor dos seus convênios. A favor da sua fé. É isso que ele diz. Então ele dá a garantia, ele dá a carta branca, ele dá o salvo-conduto. Olha, façam isso, errem se for necessário, sejam desleais academicamente, e eu prometo que vocês não vão ser demitidos. Daqui a 5 anos ou nunca, alguém do quadro de diretores vai demitir vocês se vocês forem desleais academicamente, cientificamente, para poder defender a igreja e defender a nossa narrativa, tá? Então ele proíbe de um lado e assegura do outro, tá? Então ele conclui falando assim: enquanto como um grupo que convida outros a nos estudar, mesmo enquanto estudamos a nós mesmos e falamos aos fiéis tão quanto aos apartados, vocês têm que estar confortáveis em ser diferentões do que vocês vão falar a ambos os grupos. Então, vocês têm que ficar tranquilos com isso, né? Vocês estão aqui para isso mesmo, para serem diferentes, para servir aos interesses da igreja, né? E vocês vão ter que falar para ambos os grupos, tanto os crentes quanto os curiosos. Aí, veja só como é que ele diz que é esse ser diferentão. Vamos lá? Não será nos mesmos documentos, talvez não com o mesmo vocabulário, e provavelmente, eu viria supor, nem no mesmo ambiente. Mas tanto os crentes quanto os meramente curiosos precisam ver vocês como uma fonte para algumas das respostas deles. Não importa quão diferente a fonte do material possa ser. Então, esses professores da BYU e pesquisadores precisam dar resposta às perguntas das pessoas, tanto dos crentes quanto dos curiosos sobre o mormonismo. E precisam estar do lado da narrativa dos apóstolos mormons e usar academicamente qualquer fonte, não importa qual fonte seja, desde que seja para esse objetivo. Tá? E aí ele conclui falando de uma guerra teológica, né? Olha só o que ele diz. E se no final vier uma disputa de guerra teológica, vocês têm que estar dispostos a tomar um lado. Então a mensagem de Elder Holland para eles, ele tentou ser sutil, ele tentou ser cuidadoso, porque é difícil falar essas coisas diretamente para um grupo de cientistas, pesquisadores, professores universitários, mas a mensagem foi clara. Vocês têm uma razão de ser aqui, vocês são contratados com um propósito, usem a fonte que for necessária para proteger a narrativa mormon e qualquer coisa que vocês descobrirem que coloque em risco essa narrativa, vocês precisam ofuscar, encobrir e não divulgar. A situação de vocês dentro da igreja vai estar em risco e o emprego de vocês vai estar em risco.
Mas, se vocês derem um jeito de parecer acadêmicos e defender a ideologia que nós propomos, mesmo que vocês, para o ambiente externo, vocês pareçam não serem legítimos, não serem acadêmicos, não serem leais ao senso crítico, vocês não serão demitidos, o emprego de vocês vai estar garantido e vocês continuarão sendo respeitados pelos administradores e pelos líderes da igreja. Então, é isso o resumo de Elder Holland. Certas coisas não são permitidas nesse campus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e essa análise. Eu procurei traduzir exatamente o que ele falou e colocar meus comentários em cima de uns trechos mais impactantes desse discurso dele. Eu queria que vocês pensassem a respeito disso. Imagine um cientista lá, um historiador, um pesquisador, que estivesse ouvindo esse discurso de Elder Holland. E esse pesquisador encontrou uma prova de que José Smith foi um charlatão, uma prova de que o livro de Mormon é falso, uma prova de que a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias comete atos criminosos, acoberta pedófilos e assim por diante. Então imagine que alguém descobriu isso. O que essa mensagem de Elder Holland transmite para essa pessoa? O que essa pessoa entende que tem que fazer com essas informações e provas que descobriu? Então, uma religião verdadeira não precisa esconder fatos, nem de um dos líderes chegar para esse grupo de acadêmicos e dar um discurso desse.